Hora de chamar Vinícius Pacheco com os destaques do futebol. Noite de quinta-feira, lembrando, com goleada para brasileiros na Copa Sul-Americana. Já na Libertadores, o Internacional venceu, mas o São Paulo tropeçou em casa na competição continental. É isso, né, Vini? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Resultados positivos, mas também alguns pontos negativos na noite de ontem nessas competições continentais. Mas vamos começar falando primeiro de Libertadores, porque o Internacional ontem fez o trabalho de casa e ganhou por 3-0 jogando no Beira-Rio. E a gente confere agora os gols. Marcado pelo Alan Patrick, primeiro gol foi de pênalti, mandando ali no canto. Segundo gol, o Alan Patrick também converteu o pênalti, fazendo 2-0 para o Internacional. E o terceiro gol veio na troca de passes no contra-ataque do Internacional, que o Alan Patrick apenas empurrou para as redes, fazendo 3-0 para o Internacional. Já o São Paulo abriu um bom placar, 2-0 jogando no Morumbi e deixou empatar. A gente confere agora, quem fez o primeiro gol da partida foi o Ferreirinha, partindo ali para cima pela lateral, mandou sem chances para o goleiro. O segundo gol veio também pela lateral, cruzamento para a grande área e o Ferreirinha converteu, fazendo 2-0. E aí vem o Alianza de Lima do Peru fazendo a surpresa aí para os tricolores paulistas. O primeiro gol foi marcado pelo Eric Castilho e o segundo gol veio de Kevin Queredo, também nesse golaço aí de voleio, fazendo 2-2, o que de certa forma é um péssimo resultado para o São Paulo. Ontem também a gente teve uma situação complicada e muito difícil, e aí sim é ruim. 2 jovens torcedores morreram antes da partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela Copa Libertadores. O jogo foi cancelado depois de uma invasão de torcedores no gramado. 2 pessoas morreram na noite de quinta-feira durante um tumulto em que um grupo de torcedores tentou invadir o Estádio Monumental de Santiago para assistir a partida contra o Fortaleza pela Copa Libertadores. Pouco antes do início da partida, cerca de 100 torcedores tentaram entrar no estádio, o que levou a polícia a intervir para conter o acesso. Durante as operações, ocorreu uma confusão que fez com que a cerca caísse, esmagando 2 pessoas que morreram. Apesar do incidente, a partida começou no horário marcado, mas foi interrompida aos 20 minutos do segundo tempo com placar de 0-0, após uma invasão de campo. Quase 2 horas depois, a Conmebol anunciou que a partida estava cancelada por falta de garantias de segurança. A irmã de uma das vítimas, que tinha 18 anos, relatou que uma viatura policial causou a morte ao passar por cima da cerca que já havia caído sobre as pessoas. De acordo com a imprensa local, a segunda vítima era um menino de 13 anos. É uma situação complicada e o Colo-Colo informou por meio de nota que lamenta profundamente o falecimento de 2 de seus torcedores nas proximidades do estádio e enviou condolências às famílias, amigos e entes queridos. Em sinal de luto, o clube suspendeu as atividades no final de semana das equipes masculina, feminina e das categorias de base. Por meio de um comunicado divulgado no site oficial, o Fortaleza também lamentou a morte das 2 vítimas e informou que o departamento jurídico do clube está atuando de forma para que sejam aplicadas as penalidades previstas no regulamento da competição, com o objetivo de que, de forma pedagógica, episódios como esse não se repitam. O pedido também foi reforçado pela CBF. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e a Conmebol também se manifestaram pelo pesar do ocorrido. Mas, até o momento, a entidade sul-americana não informou quais as medidas serão tomadas. E lembrando, claro, além de ser uma situação de ser resolvida pela Conmebol, o que vai ser feito com a partida, qual resultado vai se ficar, é um caso de polícia também. Normalmente, essas invasões de campo ocorrem de forma organizada. O que a polícia tem que saber aí é quem organizou isso e aí punir essas pessoas. Agora vamos falar de futebol, saindo da Libertadores e falando agora da Sul-Americana, porque os brasileiros ontem golearam. O Fluminense fez 5-0 jogando no Maracanã contra o San José da Bolívia. E a gente confere agora, porque ontem o Everaldo estava inspirado. Mandou esse chute, essa bomba na gaveta e depois, de voleio, fez 2-0 para o Fluminense. Kevin Serna aproveitou o rebote do goleiro e fez o terceiro para o Flusão.
Depois, Germán Cano vai fazer 2 gols, o quarto e o quinto do tricolor carioca, ficando assim 5-0 para o Fluminense. Já o Atlético Mineiro, um placar parecido, 4-0. E a gente confere agora, porque o Rony abriu o placar para o Atlético Mineiro. Na sequência, Hulk fez o segundo de pênalti. Natanael fez o terceiro para o Galo. Aí você confere o gol do Natanael, aproveitando, recebendo. E depois, Gustavo Scarpa fez o quarto para o Atlético Mineiro, que venceu o Deportes Iquique do Chile. Ainda pela Sul-Americana, o Defensa e Justiça e Vitória, jogando lá na Argentina, ficou 0-0.